de onde Ele te resgatou, de onde Ele tirou você, e o que Ele tem transformado na sua vida. Já falamos isso em outras oportunidades. No tempo em que nós vivemos, as pessoas estão cansadas de ouvir falar sobre Jesus, porque Jesus se tornou banal no dia a dia do povo, no dia a dia da sociedade. Nós temos televisão, programa de televisão que fala sobre Jesus, rádio que fala sobre Jesus, nós temos YouTube, podcast, tudo que fala sobre Jesus. A gente vê igreja em cada esquina, a gente tem um monte de parente, um monte de vizinho que é crente, é aquela coisa toda. Jesus se tornou muito simples. Ao mesmo tempo que se tornou muito simples, a gente já consegue perceber hoje quantas pessoas estão sedentas pela palavra, sedentas da esperança que é a só em Jesus. Nós conseguimos ver claramente isso hoje. Parece que a desesperança é o ponto comum que outrora era escondido, mas hoje é muito claro. Deus quer que você conte a sua história. Deus quer que você conte como Jesus funciona para você. Não como um remédio, como um amuleto, mas como que Jesus transformou a sua vida e dá a você hoje a esperança de dias melhores. E dá a você paz em meio ao caos. E dá a você força, perseverança para continuar apesar das lutas, das dificuldades. E dá a você o entendimento de que a vida que nós vivemos não é tudo aqui. Isso não é tudo. Como Paulo vai dizer, se nós temos esperança só para esses dias, nós somos os mais dignos de dó. Por isso, Deus quer que você fale o que Ele fez na sua vida. Deus quer que você conte às pessoas o que Ele fez em sua vida. E o seu testemunho pessoal é poderoso para ser usado como instrumentos nas mãos do Senhor. Porque dá às pessoas a noção mais clara de quem é Jesus e o que Jesus pode fazer. Porque dificilmente as pessoas virão aqui e dificilmente qualquer programação que ache será direcionada para as pessoas que não conhecem o Senhor. Mas as pessoas que convivem com você dia após dia, elas observam o seu caráter, elas observam a maneira que você fala, a maneira que você reage, a maneira que você pensa, a maneira que você exerce os valores de vida que você possui. O seu testemunho de vida é precioso. E para cumprir a sua missão, você precisa saber disso. Você precisa intencionalmente querer colocar isso em prática. E aí eu falo da estratégia porque é a maneira que você tem de se aproximar. Às vezes a gente não tem oportunidade de dialogar sobre a fé num grande espaço de tempo, período de tempo. Às vezes existem portas que se fecham, todos nós temos experiências de pessoas que fecharam as portas para o nosso envolvimento com elas intencional pela fé. É por isso que a estratégia, por exemplo, esse testemunho pessoal nos ajuda 2 a 3 minutos falar o que Jesus fez, de onde nos tirou e para onde está nos levando. É o tempo que a gente tem, às vezes, um tempo tão corrido, de poder falar sobre o amor dele, sobre o plano de salvação que ele tem para nós, deixando a porta aberta para outras oportunidades. Uma das coisas que me intriga nesse sentido de missão é que a nossa missão é falar. A nossa missão é proclamar. E embora nós façamos isso de inúmeras maneiras, isso não nos isenta da responsabilidade de falar. Então Deus quer que você sirva e demonstre o amor dele através do voluntariado e outras ações, a viagem missionária e outras ações. Sim, quer. Mas você precisa entender que ao fazer isso não te isenta de ter que intencionalmente abrir a sua boca para falar que Jesus é Senhor e Salvador. Porque você é chamado para falar.
Essa é a nossa responsabilidade. E você há de concordar comigo. Se nós falássemos mais, nós teremos mais pessoas anunciando a fé em Jesus. Se nós falássemos mais, nós teríamos mais pessoas em contato com a palavra, com a oração, com a igreja, com a missão do Senhor. O testemunho pessoal é poderoso, sendo usado pelo Senhor. Segundo lugar, as suas lições de vida. O que você aprendeu na vida através da dor, através da fraqueza, através do sofrimento? O que você aprendeu através das crises familiares? Tudo aquilo que você aprendeu pode ser usado para testemunhar do amor de Deus e assim cumprir a sua missão. É por isso que a gente enxerga a mão de Deus em toda e qualquer situação. É por isso que se você luta ou passa aí pelo vale de sombra de morte, passa pelo deserto da vida, passa por um momento de angústia, você precisa saber que esse momento tem propósito, que isso hoje pode trazer ao seu coração dores, sofrimento, lágrimas, mas existe um Deus que está no controle de todas as coisas e pode usar a sua lágrima hoje para encorajar alguém a ter a fé em Jesus Cristo. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as nossas circunstâncias, todas. Há um pastor conhecido que ele diz assim: perca tudo, mas não perca a lição. Até porque se você perder a lição, você perdeu tudo. Perca tudo, mas não perca a lição. Todas as nossas experiências de vida trazem lições. E o que pode trazer descanso ao nosso coração é saber que essas lições podem ser usadas pelo Senhor para nós cumprirmos a nossa missão. Certamente você consegue olhar para trás, para a sua vida e reconhecer momentos difíceis que você enfrentou. E hoje você fala assim: obrigado, Senhor. Porque se não fosse aquela situação, eu não saberia viver tal situação, eu não saberia encorajar tal pessoa. Deus usa todas as circunstâncias para que o nome dele seja exaltado. As suas missões de vida é uma oportunidade que você também tem de cumprir a missão que o Senhor determinou para você. Terceiro lugar, o seu amor pelas coisas de Deus. É óbvio dizer que amamos a Deus, e fazemos isso diariamente com a nossa vida, fazemos isso semanalmente no culto coletivo, no culto comunitário. Fazemos isso através da administração do nosso tempo, da administração dos nossos recursos. Fazemos isso de inúmeras maneiras. Mas como que o amor de Deus e pelas coisas de Deus move a sua vida? Uma das perguntas que o pastor Rigor apresenta no seu livro é que no dia do acerto de contas, quando cada um prestará conta diante do Senhor, ele sugere que o Senhor fará duas perguntas: o que você fez com o meu filho Jesus? Ele quer saber se você o honrou, o seguiu e o serviu. E a segunda pergunta é: o que você fez com o que eu te dei para que o nome de Jesus fosse exaltado? O que você fez com o tempo que eu te dei?
O que você fez com as oportunidades que eu te dei? O que você fez com os talentos, os dons e as habilidades que eu te dei? Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para que o nome de Jesus seja exaltado. A pergunta para a nossa reflexão é: como que a administração do meu tempo demonstra o meu amor pelas coisas de Deus? Como que a administração dos meus recursos demonstra o meu amor pelas coisas de Deus? Como que a administração dos meus relacionamentos demonstra o amor pelas coisas de Deus? São essas as situações que vão clarear em nossa mente o quanto nós amamos ao Senhor. O quanto nós amamos ao Senhor. Nós falamos muito de comunhão, né? de igreja, de unidade, de estar junto, de caminhar junto, aquela coisa toda. Irmãos, hoje, a falta de tempo que nós temos, o que a gente menos valoriza ou prioriza é a comunhão com a igreja. A gente deixa de lado. Posso compartilhar com você, eu particularmente já não é desistir a palavra certa, já mudei meu entendimento disso. A gente tem que entender as características do tempo que a gente vive. E para que isso aconteça, cada um de nós, pessoalmente, precisa tomar uma decisão em relação a essa comunhão. Se eu quero isso para mim ou não. Porque, a bem da verdade, a gente valoriza aquilo que é importante para nós. Isso faz com que a gente demonstre devoção, prioridade, investimento em uma série de coisas. Coisas essas que muitas vezes são boas, são importantes, mas a gente não dá o mesmo valor quando se trata das coisas da igreja do Senhor, das coisas do Senhor. O amor que nós temos pelas coisas do Senhor é uma maneira de nós cumprirmos a nossa missão neste mundo. É uma maneira que Deus nos dá para fazermos discípulos. E quarto, último lugar, as boas novas do Evangelho. As boas novas. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vivo está, Jesus voltará. Essa fala precisa ser mais constante nas nossas conversas. Se você observar esse plano aqui, né, essas 6 afirmações são centrais na nossa vida. Mas às vezes parece que não é não. Sabe por quê? Vamos pensar com as coisas. Se Jesus nasceu, nos deu aí a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Se Jesus viveu, nos deu a oportunidade de ver um exemplo. Se Jesus morreu, nos deu a oportunidade, a necessidade de ter o perdão dos nossos pecados. E assim faz com Deus a reconciliação. Jesus ressuscitou e nos dá a esperança de que um dia nós também vamos ressuscitar e viveremos após a morte na sua presença de maneira plena. Jesus vivo está, aí a coisa começa a azedar um pouquinho para nós, né? Porque aquilo que eu professo, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, tem peso. Porque Jesus está vivo. Vivo. E de maneira tão precisa, a Bíblia ainda diz que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós.
E a sexta afirmação: Jesus voltará. Isso traz paz, no sentido de que as nossas tribulações passarão, chegarão ao fim. Há de cessar toda lágrima. Mas isso também traz um entendimento de que a gente precisa caminhar na presença dele de maneira que a gente saiba verdadeiramente que a gente vai se encontrar com ele. Seja na sua volta, daqui 1.000, 2, 3, 4 mil anos, não importa. Mas seja quando ele nos chamar à sua presença, que pode ser agora. Esse encontro com Jesus acontecerá se essas 6 afirmações não estiverem presentes no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Nós temos um grande risco de não cumprir a missão que o Senhor deixou, de ser apáticos, né? Como Davi nos conduziu no período de louvor, apáticos à missão de Jesus. Aí a grande comissão se torna a grande omissão. Meus irmãos, quando nós olhamos para o cenário evangélico brasileiro hoje, o que a gente vê é isso. Me perdoe, a gente nem deve falar essas coisas, né? Mas a marcha é mais um sinal disso, né? A marcha para Jesus. E, desculpa a franqueza, né? Não é hoje não, irmãos. Não é hoje não. Sempre foi. Sempre foi. É que hoje nós temos 2 problemas. Hoje nós temos a religião atrelada ao poder, que traz a manipulação das mídias e tudo mais, porque controla o povo.